Oi, gente, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje eu pensei da gente fazer uma retomada em alguns conceitos dos mais difíceis que a gente já viu e que vocês tenham oportunidade, possibilidade de tirar as dúvidas que ainda tiverem por aí. E no finalzinho a gente vai falar um pouco mais de extinção, tá? Para a gente encerrar o assunto com chave de ouro. Então eu queria começar a retomar um reforço, né? Falar um pouquinho de reforço natural. Algumas coisas que durante a live eu falei, nossa, eu tinha um negócio para falar e eu não lembrava o que era. Depois que a live terminou, eu lembrei e fui anotando alguns pontos chaves que eu acho que é importante a gente retomar, tá bom? Primeiro falar de reforçadores naturais, né? A gente viu lá que os reforços naturais são aqueles que vêm da própria produção do comportamento, né? Eu emito um comportamento e a consequência dela direta é um reforçador natural, né? E a gente falou de tipo fazer um bolo e o prazer é o bolo estar gostoso, então isso aumenta a chance de fazer bolo de novo, né? Não é um bolo para vender, que é um arbitrário, não é um bolo para ser elogiado, né? É um bolo pelo simples prazer de comer o bolo e de estar bem feito. Então, algumas vezes na nossa vida, a gente emite alguns comportamentos que parece que a causa ela é interna, ela é do indivíduo. Mas, na verdade, a gente está falando de reforçadores naturais. Então, assim, quando a gente fala, a pessoa, nossa, ela estuda tanto porque ela é estudiosa. Olha, essa pessoa, ela fica além do horário no trabalho porque ela é muito esforçada, né? Então a gente joga a causa para dentro do indivíduo. Quando eu falo, ela estuda porque é estudiosa, ela fica mais no trabalho porque ela é esforçada, né? Mas na verdade, esses reforçadores naturais, eles são difíceis da gente ver, né? Então a nossa tendência é justificar por alguma qualidade da pessoa, que na verdade não justifica nada, né? A gente acaba voltando mais uma vez para a circularidade do argumento, estuda porque é estudiosa ou é estudiosa porque estuda, e aí nenhum explica nada. Por que a pessoa estuda? Porque estudar é muito reforçador, né? Eu fiz uma postagem esses dias no Instagram. Uma das minhas melhores amigas, ela é muito boa, assim, tipo, na vida, né? Eu lembro que quando a gente passou no vestibular, ela passou em primeiro lugar de farmácia, e aí ela sempre gostou muito de estudar, sempre se deu bem nos estudos. E aí a gente falando, né, de qual comportamento a gente queria aumentar lá, e ela perguntou assim: por que que eu não consigo trabalhar, só estudar? Ela é pós-doutora, né? Ela é fodástica das galáxias. Nossa, não posso falar isso no vídeo. Ela é muito boa, né, na farmácia, no que ela faz e tal, mas o reforçador dela natural é o estudo. Ela gosta de estudar, de saber mais, né? Ela está envolvida naquilo ali. Então, ela não trabalha porque o estudo é muito reforçador para ela, né? Então, nesse sentido, quando a gente está falando de reforçadores lá, a gente fala que ele aumenta a probabilidade desse comportamento acontecer e ele diminui os outros, e diminui a variabilidade, o jeito da gente fazer, né? Então, para ela, estudar é muito reforçador. E aí, só lembrando, então, que cada pessoa vai ter um reforçador diferente, né? E que, às vezes, o reforçador natural, ele não é tão claro quanto o arbitrário, e leva a gente a jogar a causa para dentro do indivíduo, né? E essa causa de dentro não existe. Tudo bem? Bom, o nosso fórum de hoje é para a gente falar um pouco sobre as dificuldades que a gente está tendo sobre conceitos, sobre definições, sobre o que a gente viu até agora. Então, se essa for uma das dificuldades para você, anota ela já para poder preencher o fórum, tá bom? Outra coisa que a gente deixou em aberto em um dos vídeos, e aí só quem teve na live que a gente pôde conversar um pouco, foi sobre reforçadores condicionados e incondicionados. Então, quero retomar um pouquinho aqui com vocês. Quando a gente fala do que é incondicionado, a gente está falando de coisas inatas e sem aprendizagem, certo? A gente fez o pareamento lá e muita gente respondeu no fórum que um reforço incondicionado é o sugar, por exemplo. Então, olha só, o sugar é comportamento incondicionado, inato, né? Se a gente está falando de reforço, provavelmente a gente está falando de estímulos, certo? De eventos. É o estímulo que é um reforçador.
certo? Não é o comportamento é o comportamento. Então, quando a gente está falando de reforço, a gente está falando de um estímulo que ele já é reforçador para a gente sem aprendizagem, certo? Então, alguma coisa da qual a gente já nasceu sendo bom para a nossa espécie. Então, nesse caso, se a gente estiver falando de reforçadores incondicionados, a gente está falando principalmente de comida, água, sexo e abrigo, que são reforçadores, então são estímulos bons para a nossa sobrevivência. Sem eles, a gente morreria. Então, a gente não precisa aprender que tomar água é bom, porque a água já é um reforçador para a gente, incondicionado, então inato, certo? A gente tem também os estímulos aversivos, só para vocês terem uma ideia, tá? Assim, a gente não falou sobre isso, mas de maneira inata, incondicionada, a gente tem os reforçadores e a gente tem os aversivos. Então, os aversivos incondicionados, sem aprendizagem, inatos, é o choque, por exemplo. Eu não preciso aprender a tirar a mão do choque ou tirar a mão do fogo. Eles já são estímulos aversivos para a gente de maneira inata, que eles estão relacionados à preservação da espécie, tá? Então, quando a gente fala de reforçadores incondicionados, é aquilo que é bom para a nossa espécie. E daí, tem também alguns condicionados, que são estímulos que, devido ao pareamento que aconteceu lá, é um estímulo que antes era neutro, foi relacionado com o incondicionado, e aí depois ele ganha as propriedades de um estímulo incondicionado para eliciar as mesmas respostas, né? Se vocês voltarem um pouquinho lá em condicionamento, é isso. O estímulo reforçador condicionado é aquele que ele não é um reforçador por si só, mas por estar relacionado com o incondicionado, que é comida, água, sexo, abrigo, ele ganha as propriedades de ser um reforçador. Tá? Então, assim, se a gente fala de muito bem é só uma palavra, né? Que não traz muita coisa pra gente a primeira vez que a gente ouve. Mas o muito bem está relacionado com aprovação, com afeto, com carinho. E o carinho, afeto, cuidado é primário, é incondicionado. Então, o muito bem, ele ganha as propriedades de um reforçador, né? Então, a gente fala que o muito bem é um reforçador condicionado. O dinheiro, por si só, ele é um estímulo neutro, que não faz nada. Mas, como ele é relacionado com os estímulos incondicionados, né, com a obtenção de água, comida e abrigo, então ele ganha a propriedade de um reforçador, certo? Tem alguns autores também que falam sobre o incondicionado como sendo um reforço que tem algum outro evento, algum outro estímulo que o antecede e que ele não é reforçador por si só. Né? Tipo assim, ele dá o exemplo de ligar o carro. Então, virar a chave do carro não é um reforço por si só. Então, ele seria um condicionado. E ligar o carro andar, é um reforço por si só incondicionado. Né? Então, virar a chave, condicionado, ligar o carro, incondicionado. Tudo bem? São alguns dilemas aí na nossa vida que a gente acaba dificultando depois um pouquinho no processo de extinção, né? Assim, a máquina de lavar roupa, que a gente falou um pouco na live, né? Se a máquina de lavar roupa, ela tá lá com uma luzinha acesa, a luz, ela não é um reforçador, mas a luz acesa, ela está relacionada com a máquina funcionando, que poderia ser vista também como incondicionado. Então, se a luzinha está lá acesa, então vai ser um pouco mais difícil da gente desistir de tentar ligar a máquina, né? Porque o condicionado está ali funcionando, tá bom? Então, queria trazer esses dois conceitos de reforçadores para a gente poder falar um pouquinho sobre extinção. Sobre as dúvidas que, lendo o fórum de vocês, eu penso que possam ter surgido, tá? Se não for isso, ótimo também, a gente pode conversar sobre outras coisas que vocês também tenham tido dificuldade ou ter ficado um grilo aí na cabeça, tá? Quando a gente fala de extinção,
Eu só queria que vocês soubessem que a extinção é um processo dentro da análise de comportamento, né? Não é a única maneira de extinguir ou de eliminar um comportamento da vida de alguém. Mas quando a gente fala, como é que extingue esse comportamento? Quando a gente fala de extinção, então é o processo da retirada do reforço. Tá? Então, assim, existem outras maneiras de eliminar comportamento, existem outras maneiras de diminuir a chance da gente se comportar dessa maneira. A gente só está falando de uma delas, que é a retirada daquilo que mantém o comportamento. E aí eu quero trazer alguns exemplos do fórum. Alguém falou assim, meu irmão deixa a toalha no banheiro porque a minha mãe sempre pega. Né? Então, a extinção desse comportamento seria a mãe não pegar mais a toalha do banheiro, tá? É o processo mais ideal? Não sei se é o processo mais ideal. Quando a gente está na clínica, dificilmente a gente vai usar só a extinção, né? A gente vai falar um pouquinho, principalmente na próxima aula, sobre a utilização de extinção com reforço. Mas se a gente for colocar na balança o quanto a extinção é importante, ela é viável para os nossos comportamentos, ela é muito melhor de ser utilizada do que a punição. Né? Então, se a gente tiver que escolher entre extinguir, colocar em extinção o comportamento pela retirada do reforço ou punir alguém, a escolha com menos prejuízo para a pessoa é sempre pela extinção. Tá? Então, a gente geralmente faz extinção com reforço de comportamento adequado. E daí a gente aumenta aquele comportamento mais socialmente aceito e coloca em extinção inadequada. Né? Então, assim, quando a gente tiveram algumas respostas assim também, a gente precisa, para eliminar um comportamento, a gente precisa conscientizar a pessoa. Na análise de comportamento, a conscientização é só a descrição das contingências. Então, assim, pode servir de estímulo para alguém quando eu falo, olha, eu acho que você não devia fazer isso que você está fazendo. Só que não é sempre que isso vai funcionar, porque vai depender muito se a pessoa ela segue regras, o quanto você simboliza na vida dela. Né? Então, o que é uma conscientização se não eu descrever para você o que é que vai acontecer se você continuar emitindo esse comportamento? Tá? Então, para a gente, é mudança de contingências. A conscientização eu vou falar para você o que vai acontecer se você continuar agindo assim. Agora, se você vai agir assim ou não vai, aí é outra coisa, né? Então, depende muito das contingências do indivíduo, tá? E a causa do comportamento dele não é a conscientização, mas a mudança dos elementos. Pode ser a mudança de um estímulo antecedente, que seja eu falando para ele que ele deveria se comportar desse jeito para ter tais consequências, tá? Então, é muito mais fácil a gente pensar em rearranjos, mudanças de ambiente, mudança de consequência para mudança de comportamento, do que achar que só falando para alguém fazer o que ela deve fazer, ela vai mudar, tá? Pode acontecer? Pode. Pode. Eu posso falar para alguém o que eu acho e pode ser que ela mude, mas entendam então que eu sou o ambiente para a mudança dela, tá? E a causa da mudança dela não é a conscientização, porque isso é jogar a causa para dentro. Tudo bem? Bom, tem também alguém que colocou lá uma história de uma colega de quarto que não ajuda na limpeza, né? Isso é bem comum, não sei se vocês moram com alguém onde trabalho é dividido e tal. É bem difícil a gente pensar nisso. E a gente precisa entender que a extinção não é um processo simples, né? Não é um processo fácil. E que a gente precisa ter um pouco de paciência quando a gente está fazendo aquilo ali, né? Se a gente tem, então, essa colega de quarto onde só uma pessoa limpa, e aí quando a outra vai limpar, limpa só um pedaço, não sei o quê. Teve alguém que colocou no último fórum, no penúltimo fórum, que reforça os irmãos, isso tem funcionado muito legal, né? Que eu achei fantástico. Então, assim, a gente pensar em artimanhas, em artifícios para poder fazer com que esse comportamento da pessoa que não ajuda na limpeza passe a ajudar, né? Então, a gente tem que aguentar muito firme, porque pensa você que não está na sua semana de limpar a casa.
e aí a outra pessoa não limpa. Por que que ela não limpa? Geralmente porque alguém vai lá e limpa. Então, assim, a gente tem que ter, eu falo que para fazer extinção, a gente tem que ter uma paciência de Jó, né? A gente tem que estar muito bem obrigado para poder aguentar o outro não fazendo aquilo que ele deveria fazer. E você não pode fazer por ele, né? Então, assim, está colocando uma criança em extinção, você não pode reforçar, né? Você está colocando o seu cachorrinho em extinção, surgiu vários exemplos desse, e é muito comum, né? Tá todo mundo comendo e o cachorrinho tá lá pedindo comida. Por que que o cachorrinho fica ali? Porque alguém deu a comida alguma vez na vida e é muito provável que continue dando, né? Então, por que que ele tá lá? Aí alguém vai lá e reforça. Quanto tempo vai demorar para ele parar de ficar passando a patinha ali até ele ficar em paz enquanto vocês comem? Né? Então, antes dele diminuir, ele aumenta o comportamento de pedir a comida, né? Antes de diminuir, ele varia, né? Ele late, ele vai ficar triste, ele vai para o cantinho dele, ele vai ficar rondando, né? Ele fica triste, ele elicia respondentes também. E aí, se em alguma dessas vezes a gente der, a gente faz com que o reforço não seja contínuo, mas seja intermitente, que é aquele reforço que vem só de vez em quando. E quando ele vem só de vez em quando, diminui a chance de extinguir mais fácil, né? Ou seja, aumenta a resistência à extinção. Ele fica mais forte e aí o cachorro não vai entender se ele está num processo de extinção ou se ele está num processo de reforço intermitente e aí ele vai continuar tentando, porque vai que dá, vai que uma hora a comida aparece, né? Então, eu trouxe para vocês hoje um gráfico do Moreira e Medeiros sobre um processo de extinção que eles fizeram no comportamento de birra de uma menina de 2 anos. Ele não, ele pegou um exemplo do Williams, de mil lá vai, pedrinhas, eu vou pegar aqui, para a gente dar uma olhadinha. Ops, 1958, onde a menina ela teve uns problemas de saúde com 2 anos. E depois dos problemas de saúde, ela começou a fazer birra para dormir. Então ela ia para o quarto, sempre tinha que ter alguém com ela, deitada, tal. Diz que a mãe, o pai, a tia, todo mundo ficava com ela cerca de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas até que ela dormisse. E a pessoa que estava ali com ela dava boa noite, cobria, tal, beijava e tinha que ficar sentada olhando para a criança. Se a pessoa pegasse uma revista, a criança começava a chorar, né? E aí então a pessoa tinha que largar. Os pais foram no médico, perguntaram para o médico se estava tudo tranquilo, tudo ok, eles falaram que sim. Então começaram um processo de extinção só a extinção, tá? Então o que eles fizeram? Deixaram a menina. Eu não estou falando para vocês fazerem isso em casa sozinho, tá? Não é para fazer extinção sozinho, mas eu estou contando um caso de processo de extinção sozinho que o Williams fez e que foi muito bem sucedido, tá? Então, o que que ele fez? Orientou os pais para que cobrissem a criança, dessem boa noite, fechassem a porta e deixassem a criança lá até colocar em extinção o comportamento de chorar, tá? Então, o que aconteceu? Primeira noite, a criança chorou 45 minutos. Na segunda noite, a criança chorou 0. Provavelmente porque ela estava já na fadiga da noite anterior, né? A gente devia estar cansada, tal, ficou muito tempo chorando, ele ficou cansado, enfim. Terceiro dia, 10 minutos e dormiu. Quarto dia, 5 minutos e dormiu. E aí, até que no sétimo dia, uma semana depois, a criança parou de chorar e até sorriu quando os pais foram embora. Certo? Então, demorou uma semana para esse comportamento de extinção. Eu gostaria muito que quem tiver um cachorrinho em casa e que faça esse comportamento que a gente falou aqui no vídeo, pudesse fazer esse registro para a gente, para ver se consegue eliminar o comportamento do cachorro ficar pedindo comida, né? Que é um comportamento mais simples. E que alguém trouxesse um gráfico desse para a gente ver
2020, como é que está acontecendo na vida da gente, né? Quanto tempo um cachorrinho demora para parar esse comportamento sem ninguém reforçar, tá? Se alguém tiver, vou ficar muito feliz, vai tirar 10 e vai ser lindo. Beleza. Fizeram o processo de extinção, uma semana. Aí aparece a tia. A tia, querida, né, que queria ajudar, na verdade, tal, foi colocar o bebê para dormir. E aí ela ficou com ele. E ele voltou a chorar. Então, quando a tia faz um novo pareamento, ela faz um novo reforço para o comportamento de choro, o bebê chorou mais de 50 minutos, certo? No primeiro dia. Diminuiu, aumentou, parará, de novo, né? No segundo processo de extinção, demorou também uma semana para que a criança parasse de chorar e voltasse os comportamentos ao nível operante. Tá? Então, assim, a gente está falando de um exemplo em que ele usou só a extinção. Na aula que vem, a gente vai falar sobre modelagem, modelação e, né, como a gente utiliza melhor essa extinção. Mas eu queria que tudo tivesse muito claro para vocês até aqui. Eu sei que são muitos conceitos novos, muita coisa que talvez a gente não tenha tanto contato. E a ideia é a gente se familiarizar com isso. Então, eu trouxe um vídeo meio resumão daquilo que talvez seja os pontos mais difíceis. Eu quero que a gente possa conversar um pouco sobre isso na live, que a gente possa tirar todas as dúvidas que possam ter ficado por aí. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que é isso. Quero que vocês coloquem para mim, então, no fórum, aquilo que vocês acharam que é mais importante, aquilo que vocês acharam que ainda tem dúvida, para a gente poder bater em cima, para a gente começar a falar de modelagem na próxima aula, tá bom? Um beijo grande para vocês e até já na live.